O presidente Jair Bolsonaro reage bem ao tratamento. Ele não tem mais febre, começou a tomar água e acompanha os assuntos do governo. Jair Bolsonaro está mais disposto. De acordo com os assessores do presidente, a febre do fim de semana passou e ele segue com os exercícios de fisioterapia. Segundo o último boletim médico, o líquido no abdômen diminuiu e houve aumento do movimento intestinal. A evolução no quadro de saúde fez os médicos darem mais um passo na tentativa de mudar a alimentação do presidente. Além da nutrição pelas veias, Jair Bolsonaro começou uma dieta líquida. 20 ml de água, poucas vezes ao dia, mas o suficiente para saber se o organismo responde bem ao tratamento. Trabalhar só se for por videoconferência. O estabelecimento do escritório tem essa finalidade. Se ele vai usar ou não o escritório vai depender das necessidades de condução do governo. A possibilidade, sim, existe. O presidente segue com visitas restritas, mas é cogitada a presença de ministros e do vice-presidente, caso o quadro de saúde dele continue em evolução. Ainda não há previsão de alta. O porta-voz disse que o presidente, em breve, vai aprovar a proposta de reforma da Previdência, que será apresentada ao Congresso. O processo decisório de um tema tão relevante exige, naturalmente, muita análise. Ele compreende também a importância do timing com relação a essa apresentação e está trabalhando para que isso possa ser feito no prazo menor possível. Bom, enquanto o presidente se recupera, o governo negocia a aprovação da reforma da Previdência antes mesmo de enviar o texto para o Congresso. Hoje, o ministro da Economia discutiu as propostas com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O encontro foi marcado a pedido do presidente da Câmara. Um dos maiores defensores da reforma da Previdência, Rodrigo Maia afirmou não ter dúvida de que o Brasil pode crescer pelo menos 6% no ano após a aprovação. Rodrigo Maia admitiu que é possível votar as novas regras na Câmara em maio e no Senado nos 2 meses seguintes. O déficit no sistema previdenciário ultrapassou os 290 bilhões de reais no ano passado. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, são necessários os votos de pelo menos 308 deputados. O nosso problema é garantir em 2 meses que a reforma da Previdência tenha 320, 330 deputados a favor. Esse é o nosso desafio que a gente começa a trabalhar hoje. O ministro Paulo Guedes voltou a afirmar que a reforma possibilitará uma economia de cerca de R$1 trilhão em 10 anos. O ministro da Economia confirmou a existência de 3 versões do texto e que entregará o modelo final ao presidente assim que Jair Bolsonaro receber alta. Guedes deu uma dica sobre a idade mínima para a aposentadoria. Foi falado homens e mulheres com 65 anos. Vocês sabem que a posição, por exemplo, do deputado Rodrigo Maia era que fossem iguais, porque as mulheres, inclusive, têm uma expectativa de vida mais longa. Só que a posição do presidente Bolsonaro foi sempre que não, que as mulheres deviam ficar com uma idade menor. E foi o que o general Mourão falou hoje. Falou, olha, a palavra final nisso é do presidente, porque ele que assina a PEC. No primeiro dia de trabalho, a Câmara já tem 3 pedidos de CPI e deputados apresentam quase 500 projetos. No Senado, o clima é tenso por causa da disputa pelos cargos da mesa e das principais comissões. A primeira sessão da nova Câmara era para ser apenas de debates, mas mesmo assim houve disputa até para discursar pela primeira vez da tribuna. E também bate-boca entre governo e oposição. De um lado, a petista Benedita da Silva e do outro, o delegado Éder Mauro, do PSD. Os novos deputados também já apresentaram quase 500 projetos em apenas 48 horas. E 3 pedidos de CPI já estão na fila, inclusive para apurar o desastre de Brumadinho. Já o Senado acaba de embarcar numa nova disputa, agora pelos cargos da mesa diretora da casa. Depois da derrota do grupo do senador Renan Calheiros na briga pela presidência do Senado, o MDB, que enfrenta um racha interno, pelo menos conseguiu um cargo na mesa, o de 2º secretário. Também há acordo para que o partido comande a poderosa CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Pelo acordo costurado hoje no Senado, o PSDB fará o primeiro vice-presidente e indicará Antônio Anastasia. Os tucanos concordam em abrir mão da CCJ para o MDB.
A senadora Simone Tebet alertou a bancada do partido que a eventual indicação de Renan Calheiros para o posto abrirá uma nova crise. Confirmado o acordo, a eleição para os cargos da mesa diretora do Senado será amanhã. Do jeito que está indo, se conseguirmos o entendimento do PP com o PT e do PSB com o PDT, eu acho que vai ser uma chapa única.